Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça a Sua Bíblia. Eu espero que vocês estejam bem e os familiares de vocês também. E eu oro para que esse tempo seja um tempo precioso na presença do nosso Senhor. Hoje a gente lê Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o final do capítulo, verso 26. Então eu quero convidar você para voltar os seus olhos para esse texto. Um texto polêmico da carta de Tiago, que fez inclusive com que ela fosse rejeitada por Martinho Lutero e não fosse reconhecida por ele num primeiro momento como um texto que devesse fazer parte do cânon. Tamanha a luta que Lutero tinha com essa ênfase de Tiago aqui. Eu vou falar sobre isso. Mas vamos ao texto primeiro. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Mais uma denúncia de Tiago. Tiago escreve essa carta com uma profunda angústia, com muitas coisas que ele via na igreja do seu tempo. A carta de Tiago, apesar de curta, é uma carta muito dura. Na semana passada, a gente conversou sobre a denúncia que o Tiago fez nesse julgamento baseado em critérios equivocados que fazia com que as pessoas tratassem as outras a partir de critérios profundamente equivocados. Semana passada a gente conversou sobre isso, né? Sobre como é um problema quando a gente acha que as pessoas são aquilo que elas têm ou deixam de ter. Nós nos esquecemos da nossa própria história e nós quebramos o mandamento de amar o próximo. Aqui do verso 14 ao verso 26, Tiago faz mais uma denúncia, que é a denúncia do problema da fé inoperosa. Essa seção é uma seção que fala desse dilema, do dilema da fé que é vazia porque desprovida de obras. Aí na sua Bíblia, se você a tem impressa, é possível que o título colocado pelos editores aqui do texto seja exatamente esse, fé e obras. Esse texto é um texto que fala sobre essas duas questões que, por sinal, são questões que geralmente são encaradas pela gente como questões que explicam como nós somos e como nós não somos aceitos ou justificados por Deus. Então, geralmente, sobretudo por causa de uma teologia paulina, uma teologia que a gente encontra nos escritos do apóstolo Paulo, a gente aprende que diante de Deus nós somos justificados pela fé e não somos justificados pelas obras. Ou seja, Deus nos acolhe não porque nós façamos algo que mereça tal acolhimento, mas porque nós experimentamos o mistério de recebermos o dom da fé, o presente da fé. A graça nos salva, diz Paulo, apóstolo aos Efésios. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Aos Romanos, Paulo fala exatamente a mesma coisa. Somos salvos pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A teologia paulina
enfatiza muito a verdade de que não são as nossas obras que nos tornam aceitos diante de Deus. É a fé como uma dádiva do próprio Eterno que faz com que o nosso coração experimente o dom da nova vida. Ainda há pouco eu falei sobre como Lutero teve muita dificuldade com essa carta justamente por causa dessa sessão. Lutero viveu num contexto em que a igreja do seu tempo enfatizava muito as obras como forma de cultivo de uma vida com Deus e de garantia de um lugar nos céus. Você deve ter estudado, se não na escola lá atrás, quando você estava na adolescência, se não na escola, na igreja, nos estudos. Esse período, por exemplo, em que a venda de indulgências saiu agora. A venda de indulgências era uma prática comum entre a cristandade e ela, na prática, o que ela ensinava era isso, que você podia comprar esse lugar das almas que tinham ido e que estavam no purgatório, dependendo do quanto você contribuísse ou se contribuísse, essas almas que estavam no purgatório, elas iriam então para o céu. Por detrás, como mensagem subjacente, estava a ideia de que nós somos salvos pelas nossas obras. E Lutero, então, reafirma, por exemplo, o princípio da salvação pela graça somente, a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí a carta de Tiago parece dizer o contrário, parece ser uma contradição dessa afirmação paulina. A verdade é que Tiago não está aqui contradizendo Paulo, nem Paulo lá contradizendo Tiago aqui. A verdade é que ambos os apóstolos estão falando de uma realidade a partir de duas perspectivas diferentes. A ênfase de Paulo era de que nós somos aceitos por Deus não por fazermos algo, mas porque a graça nos acolhe e faz com que a fé seja depositada no nosso coração. A ênfase de Tiago, em contrapartida, está no fato de que essa fé que nos é presenteada como expressão da graça de Deus, ela precisa produzir obras em nós, porque as obras são a evidência da nossa fé. O que Tiago está dizendo aqui é que não existe a possibilidade de nós nos dizermos gente de fé se nós não formos gente de obras. Por quê? Porque para a teologia de Tiago, as nossas obras são o testemunho visível, tangível da fé que veio habitar no nosso coração. Então, esse tratado que vai do verso 14 ao verso 26 é uma defesa de Tiago acerca da necessidade de nós apresentarmos uma fé que seja tangível da perspectiva humana. Não que Deus precise ver as nossas obras para que Ele saiba da existência da nossa fé, mas que nós, na nossa história, precisamos uns dos outros evidenciar a nossa fé com as obras que nascem como resultado dessa experiência de vida com Deus. É por isso que ele pergunta aqui, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso pode essa fé salvá-lo? Eu tenho fé, mas eu não tenho obra. Será que essa fé é uma fé que expressa a vida? Ele dá um exemplo aqui. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que isso adianta? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha só o exemplo de Tiago, que interessante. O que ele diz imagina que aparece na sua frente uma pessoa que diz assim, eu tenho fome, ou então eu estou com frio. E como resposta, sendo uma pessoa de fé, você diz assim, você tem fome? Então deixa eu fazer uma oração com você aqui, pedir para Deus abençoar a sua vida. Essa oração, legítima que seja, bonita que seja, sincera que seja, ela resolve o problema da fome? E se alguém chega para você e diz assim, eu tenho frio, estou sentindo frio, estou passando frio nessa noite,
sabe, gelada, desse inverno atípico na nossa cidade, e você reage a essa pessoa dizendo assim: vem cá, deixa eu fazer uma oração e pedir para Deus ser para você essa espécie de cobertor que vai te aquecer na noite. Você acha que isso vai resolver o problema do frio? Como a gente mata a fome se não dando alimento? E como a gente aquece alguém no frio se não oferecendo um agasalho? O que Tiago está dizendo é que, da mesma forma que achar que a oração resolve um problema de fome e um problema de frio, da mesma forma que achar que isso resolve esse problema, é nós acharmos que uma fé se sustenta sem a sua operosidade. Essa primeira lógica é problemática tanto quanto a segunda. Assim como o faminto precisa de comida e o que sente frio precisa de um agasalho, de igual maneira, o que tem fé precisa evidenciar essa fé a partir das suas obras. Por que, diz Tiago, se alguém disser assim, você tem fé e eu tenho obras, o que eu vou dizer é, me mostra a sua fé sem obras e eu, com as minhas obras, vou te mostrar a minha fé. Ou seja, ele está trazendo essa discussão para o campo das relações interpessoais, como se duas pessoas estivessem conversando e uma diz para a outra assim, eu tenho muita fé, muita fé. E a outra, então, em contrapartida, reage dizendo, mas me mostra essa fé, onde ela está? Depois a segunda diz assim, eu tenho obras, isso é o que eu faço. Veja se com essas obras você não consegue ver no que eu creio, a minha fé. Ele diz assim, você crê que existe um só Deus? Ou seja, a sua fé, ela se limita a esse conjunto de crenças que você subscreve? Parabéns! Agora saiba que mesmo os demônios creem e tremem. Eu leio esse texto aqui de Tiago e eu me lembro, por exemplo, de um registro no Evangelho segundo Marcos em que uma pessoa possessa por um espírito maligno se aproxima de Jesus e o texto do Evangelho fala que os demônios falam e dizem assim, que vieste fazer conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos. Vieste atormentar-nos, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É uma declaração teológica refinada dos demônios que falam através da vida de uma pessoa dominada por esses espíritos malignos. Quando eu leio esse texto de Tiago, eu me lembro daquela experiência. Ele diz aqui, você crê que existe um só Deus? Os demônios também creem e eles tremem. Agora, se você quer saber, essa fé que se sustenta apenas na crença da fala, na crença da confirmação verbal de um credo, da recitação de um documento, qualquer que ele seja, essa fé ela é inútil. E aí ele traz dois exemplos aqui, ele fala sobre Abraão e sobre como ele foi justificado quando ele ofereceu o seu filho Isaque no altar. E ele dá o exemplo também de Raabe, a prostituta, que acolheu os espias que estavam ali arriscando a sua vida, olhando por uma cidade para que o povo depois pudesse então chegar na tentativa de invadi-la. Ele diz que ela arriscou a sua vida protegendo esses dois espias por reconhecer que eles eram emissários de Deus. As suas obras mostraram a fé que aquela mulher tinha no Senhor, no Altíssimo. Ou seja, são dois exemplos históricos do povo de Israel, bastante conhecidos dos leitores de Tiago, que chamam a nossa atenção para o fato de que nessa horizontalidade da nossa experiência, o que faz com que a nossa fé seja vista são as obras que nós produzimos como resposta àquilo em que nós cremos. Tiago aqui, então, irmãos e irmãs, está chamando a nossa atenção para o fato de que os homens não veem a fé no nosso coração, mas eles podem e devem ver a extensão da fé que se manifesta nos nossos atos de justiça. Tiago está chamando a nossa atenção aqui para o fato de que
quando nós somos convidados para seguir a Jesus, o Cristo, nós somos convidados não apenas para nos transformarmos em recitadores de credos específicos, em proclamadores de verdades belas. Tiago está abrindo os nossos olhos para o fato de que a caminhada no seguimento a Jesus Cristo de Nazaré é uma caminhada de uma experiência de fé tão profunda no âmago do nosso ser, que inevitavelmente ela faz com que, a partir dos nossos atos, das nossas ações, das nossas obras e dos nossos feitos, o nosso amor a Deus, o nosso amor pelo próximo, se evidencie. É disso que ele está falando. Tiago está, então, oferecendo para a gente uma espécie de alerta, chamando a gente a uma reflexão e nos fazendo a seguinte pergunta: de que tipo de fé vocês falam quando vocês falam que são gente que, como cantaria Gilberto Gil, anda com fé porque a fé não costuma falhar? De que tipo de fé vocês falam? Vocês estão falando de uma fé que se sustenta nas palavras que se emitem? Ou vocês estão falando de uma fé que ganha corpo, forma, cor e densidade nos atos que vocês exercem ao caminharem pela vida? O que essa seção do capítulo 2, do verso 14 ao verso 26, nos leva a refletir é acerca da importância de cultivarmos diante de Deus e na nossa relação com o próximo uma fé operosa. Por quê? Porque as nossas palavras, se não sustentadas pela força dos nossos atos, elas se perdem no espaço. O nosso compromisso maior não tem a ver com falarmos coisas belas que impactam o mundo pela escolha das palavras, das frases ou dos versos que nós citamos. A beleza da nossa fé tem a ver com aquilo que, a partir do que nós cremos, nós conseguimos produzir na caminhada com Jesus. A beleza da nossa experiência tem a ver com a possibilidade de nós estarmos tão rendidos diante daquilo que as palavras majestosas desse texto nos apresentam, que ao nos abrirmos para Deus e para aquilo que Ele, pelo seu Espírito, nos diz através das palavras desse livro, nós conseguimos levar para a prática do chão da nossa história e da nossa existência uma verdade tão tangível e tão palpável que, ao olharem para nós, as pessoas dirão a nosso respeito: essa gente é verdadeiramente gente de fé. Porque, como disse Jesus ao narrar uma das experiências sobre o grande dia do Senhor, os seus seguidores e as suas seguidoras são dessa gente que, quando vê alguém com fome, dá de comer, e com sede dá de beber, e nu veste. Ou seja, essa gente que transforma a fé, que é intangível e imaterial, em algo palpável e real. O nosso desafio, amigos e amigas, é o de darmos corpo, cor, forma e densidade à nossa fé. Que Deus nos ajude a fazermos isso, a sermos muito mais do que proclamadores de belas palavras. Que Deus nos leve a essa jornada em que os nossos frutos deixam claro que tipo de árvore nós somos. Essa árvore que se sustenta na verdade eterna de um Deus que nos ama e que deseja não apenas nos abençoar com discursos belos, mas que deseja preencher a nossa vida com atos de justiça. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana de fé viva e operosa, e até o nosso próximo encontro.